esteja tudo bem com vocês. Vocês já devem ter assistido ao filme sobre um barbeiro judeu que passa anos em um hospital do exército se recuperando de feridas após ter servido o seu país na guerra. E ele, sem saber do crescimento do poder de um ditador nazista e de todas as políticas antissemitas, ele retorna ao seu bairro e fica atordoado com todas as mudanças hostis que acontecem. Mudanças brutais, perseguições e, de forma imprudente, ele se une aos seus vizinhos para se rebelar. Estamos nos referindo ao primeiro filme falado de Sir Charlie Chaplin, o grande ditador, uma comédia satírica do nazismo e sobre, evidentemente, Adolf Hitler. Mas antes da nossa conversa, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar com seus filhos, familiares, amigos, levar cultura, levar conhecimento, levar luz. Lembrando que todas as sextas-feiras tem novos vídeos aqui no canal Sobrevivência em Livros. Meus amigos, acredito que vocês já devem ter assistido a esse clássico da história do cinema. E por que eu estou falando sobre ele? Porque estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos de guerra, tempos de ditadores, presença de ditadores que ocupam a cadeira presidencial durante décadas, que manipulam a Constituição para se eternizarem no trono do poder. É uma verdadeira guerra de tronos, mas este filme vem para denunciar o grande ditador, lançado no dia 15 de outubro de 1940, no auge do nazismo. Vejam bem, meus amigos, no auge do nazismo e do fascismo no início da Segunda Guerra Mundial. É do gênero comédia dramática satírica, dirigido por um ousado Charlie Chaplin, que faz uma paródia denunciando o nazismo, o fascismo e seus maiores propagadores, Adolf Hitler e Benito Mussolini. Ele também, ao longo do filme, cita outro ditador da época, que é Joseph Stalin. Mas esse não é o único tema de O Grande Ditador. Chaplin também ataca outros governos totalitários que estavam se eternizando, se empoderando na Europa. Não só na Europa, mas também em outros lugares da Ásia. Ele denuncia a perseguição sofrida pelos judeus e pelos ciganos e criticou os ideais expansionistas. E é o que a Rússia atual pretende fazer: expandir o seu território. Portanto, O Grande Ditador, meus amigos, é um relato extremamente lúcido do totalitarismo europeu, tanto da esquerda quanto da direita. Ou melhor, tanto da esquerda quanto da direita. Essa é a forma que vocês me veem aqui no vídeo. E, sobretudo, das atrocidades cometidas contra o povo judeu da Alemanha, que era confinado em guetos. Os ciganos também foram perseguidos, deficientes físicos, negros e inimigos do poder que estava em vigência, ou seja, inimigos da ditadura. Ou melhor, a ditadura é inimigo dos revolucionários. E é importante ressaltar que as críticas não são exclusivas desse filme. De forma geral, em todas as suas obras, Charlie Chaplin costumava satirizar principalmente os aspectos políticos e sociais da sua época. Em suas primeiras cenas do filme, Chaplin, ao interpretar Adenoid Himkel, a paródia explícita de Adolf Hitler, ele praticamente não utiliza palavras compreensivas. O diretor, o que é ator também no filme, pronuncia sons, ele balbucia, vamos dizer assim, sons que se parecem com a língua alemã. Também percebemos que Chaplin explora o discurso nazista.
não somente em suas palavras, mas em tudo. O tom, a voz, os gestos, o olhar, a relação com o público, as palavras, os gritos, as pausas. Essa é uma influência total da interpretação de Chaplin. O teatro e o circo. É assim que Chaplin trabalha neste filme. Quando Chaplin interpreta o barbeiro judeu, que é um sósia do ditador, após anos internado em um hospital para curar da sua amnésia e curar também das feridas, ele retorna ao bairro que estava transformado em um gueto, onde todos os judeus ficavam confinados. Vendo a nova situação de seus amigos, daqueles que eram seus vizinhos, de todos que estavam à sua volta, num país fictício chamado Tomânia. Reparem que é parecido com Germânia, que é o nome da Alemanha. Ele passa a enfrentar, junto com os seus amigos, uma milícia e se torna alvo de perseguição dos policiais. Ao mesmo tempo, o ditador da Tomânia, Adenoid Hickel, lembrando que também é interpretado por Chaplin, tem umas loucuras de tomadas de decisões políticas. E tem até uma cena clássica em que Hickel chuta uma bola enorme, meus amigos, que representa o mundo. Vocês já devem ter visto essa cena certamente. E eu fiquei sabendo que existe uma novela que, na época, há algum tempo atrás, melhor dizendo, foi tema da abertura de uma novela da Rede Globo. E também há várias cenas em que os assistentes de Hickel lhe mostram novos inventos tecnológicos a serem úteis para a guerra ou para projetos de extermínio massivo do nazismo alemão. O avião, todas as tecnologias de vacinas e outras aparelhagens também que eram usadas para os assassinatos de judeus, negros, ciganos e outras pessoas que eram confinadas em campos de extermínio. Nesse caso, a tecnologia estava sendo usada para o poder e para extermínio de seres humanos. Já no discurso final do filme, que é o nosso objeto central aqui, ele é conhecido como o último discurso. O barbeiro apela para a liberdade e para o amor. Ele destaca a possibilidade de usar a tecnologia a favor do bem, a favor de todas aquelas pessoas que têm realmente a paz dentro de si. É a comunicação e a compreensão entre os povos. Ele cita, por exemplo, o rádio, meio pelo qual ele está a se comunicar com o mundo no filme. E também o cinema, que faz aí uma alusão metalinguística no próprio filme. Meus amigos, prestem muita atenção no discurso dele. É um discurso de paz, é um discurso em que ele chama a atenção dos seres humanos para o que os seres humanos são. Ele chama a atenção de muitos aspectos, para muitos aspectos em que os seres humanos precisam se posicionar em relação a determinadas causas, em determinados pensamentos, em determinadas filosofias, em determinadas situações políticas. É muito importante isso e prestar atenção também no lado humano de todos aqueles que estão em situações de fome, em situações de penúria. É muito importante a gente pensar nisso, fazer uma reflexão. O discurso é: sinto muito, mas não pretendo ser um imperador. Não é esse o meu ofício. Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Gostaria de ajudar, se possível, judeus, não judeus, negros, brancos, ciganos. Todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu infortúnio. Por que havemos de odiar e desprezar uns aos outros? Neste mundo há espaço para todos. A terra, que é boa e rica, pode prover a todas as nossas necessidades.
O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém, nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nos conhecimentos fizemos-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. A aviação e o rádio aproximaram-nos muito mais. A própria natureza dessas coisas é um apelo eloquente à bondade do homem, um apelo à fraternidade universal e à união de todos nós. Neste mesmo instante, a minha voz chega a milhares de pessoas mundo afora. Milhões de desesperados, homens, mulheres, criancinhas, vítimas de um sistema que tortura seres humanos e encarcera inocentes. Aos que me podem ouvir eu digo, não desespereis, a desgraça tem caído sobre nós, não é mais do que um produto da cobiça em desgraça e agonia, da amargura de homens que temem o avanço do progresso humano. Os homens que odeiam desaparecerão, os ditadores sucumbem, e o poder que do povo arrebataram há de retornar ao povo. E assim, enquanto morrem homens, a liberdade nunca perecerá. Soldados, não vos entregueis a esses brutais que vos desprezam, que vos escravizam, que arregimentam as vossas vidas, que ditam os vossos atos, as vossas ideias e os vossos sentimentos, que vos fazem marchar no mesmo passo, que vos submetem a uma alimentação regrada, que vos tratam como gado humano e que vos utilizam como bucha de canhão. Não sois máquinas, homens é que sois, e com amor da humanidade em vossas almas. Não vos odieis, só odeiem os que não fazem amar, os que não se fazem amar e os inumanos. Soldados, não batalheis pela escravidão, lutai pela liberdade. No 17º capítulo de São Lucas está escrito que o reino de Deus está dentro do homem, não de um homem só, ou grupos de homens, mas de todos os homens. Está em vós. Vós, o povo, tendes poder, o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vós, o povo, tendes o poder de tornar esta vida livre e bela, de fazê-la uma aventura maravilhosa. Portanto, em nome da democracia, usemos desse poder, unamo-nos todos, lutemos por um novo mundo, um mundo novo, um mundo bom, que a todos assegure o ensejo de trabalho, que dê futuro à mocidade e segurança à velhice. É pela promessa de tais coisas que desalmados têm subido ao poder, mas só mistificam, não cumprem o que prometem. Jamais o cumprirão. Os ditadores liberam-se, porém escravizam o povo.
Lutemos agora para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência. Lutemos por um mundo de razão, um mundo em que a ciência e o progresso conduzam à ventura de todos nós. Soldados, em nome da democracia, unamo-nos todos. Hannah, estás me ouvindo? Onde te encontrares, levanta os olhos. Vês, Hannah? O sol vai rompendo, as nuvens se dispersam. Estamos saindo da treva para a luz. Vamos entrando num mundo novo, um mundo melhor, em que os homens estarão acima da cobiça, do ódio e da brutalidade. Ergue os olhos, Hannah. A alma do homem ganhou asas e afinal começa a voar. Voa para o arco-íris, para a luz da esperança. Ergue os olhos, Hannah. Ergue os olhos. Lindo, né, meus amigos? Muito forte, muito reflexivo. Ah, antes que eu me esqueça, Hannah é o nome da mãe de Charlie Chaplin. Esse é um texto bastante atual. Apesar de ter sido escrito lá em 1940, é um texto absolutamente atual. Fala da tecnologia também, como o homem se deixa escravizar pela tecnologia. Meus amigos, fora essa cena final, que é toda aquela explosão, toda aquela catarse de Charlie Chaplin e sua personagem em relação a chamar a atenção da humanidade com esse discurso, esse último discurso, diversas cenas de O Grande Ditador estão a construir gradativamente o discurso autoritário que é fundamental nas ditaduras, a fim de fazer com que aqueles que estão na plateia passem por uma lavagem cerebral. Além disso, a análise do discurso e os gestos teatrais oferecem muitos meios para que pensemos sobre a situação histórica que é explorada e chamada a atenção no filme. Toda a teatralização da imposição das ideias do nazismo e das ditaduras que existiram e que ainda existem, elas apelam para um cenário. É só a gente se lembrar daqueles discursos enormes que ocorriam durante o Império Romano. E o Império Romano é uma fonte inspiradora para essa teatralização toda de muitas das ditaduras que existiram e que ainda existem. O cenário, esse tipo de cenário, é para impressionar a plateia. E tudo é amparado pelo visual, o teatro e a audição. Os gritos, as pausas, a impostação da voz. Tudo isso para fazer uma lavagem cerebral e o povo acreditar que aquela ditadura, que não se coloca como ditadura, mas que aquele que está ali no palco, no discurso, durante o discurso, é o salvador da pátria e que todos que estão à volta, todos os países à volta, precisam ser derrotados porque são vistos como inimigos. Meus amigos, antes de terminar, eu gostaria de dizer que o filme O Grande Ditador, do mestre Sir Charlie Chaplin, é considerado um clássico do cinema. Ele aborda um dos temas mais graves e sensíveis do século XX, com desdobramentos ainda no século XXI. Com o olhar humanista que o ator produz em sua película, ele é totalmente profundo e corajoso num tempo de perseguição. E se vocês ainda não assistiram ao filme, vale muito a pena vê-lo com seus filhos. Lembre-se, incentive seus filhos à prática da leitura. Escolham livros com conteúdo, filmes com conteúdo que abram a mente dessa geração, que nos fazem pensar. Nós precisamos fazer também as gerações que estão agora pensar sobre a vida, pensar sobre a humanidade.
Essas crianças, os adolescentes e os adultos também precisam sair de uma alienação, sair da zona de conforto, da mesmice, para conhecerem escritores, cineastas, filmes com um quilate incomensurável. Mas é isso, meus amigos. Desejo a todos Shabbat Shalom Umevorach, um sábado abençoado e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!